But he said there wasn't any letter. He said I was going out of my mind. Not going out of your mind. You're slowly and systematically being driven out of your mind. Why? Why? Perhaps because you found this letter know too much. Manipular alguém de forma sistemática para fazer a vítima duvidar da sua própria sanidade. Um comportamento cruel e que serve como ponto de partida no thriller de 1944 de George Cukor. Gaslight é hoje considerado um clássico e um retrato assustador de que o terror não está presente apenas na fantasia, mas que também pode surgir nos lugares que nos parecem mais seguros e a partir daquelas pessoas em quem mais confiamos. Lançado há 80 anos, o filme se sustenta por uma história ainda atual e pelo uso sofisticado da imagem cinematográfica, unindo características de filmes noir com o terror gótico. Essa junção cria uma atmosfera claustrofóbica para uma protagonista que se vê em uma espiral de manipulação, refém do seu próprio casamento e alvo das reais intenções de seu novo esposo. Uma loucura que é gerada de maneira deliberada, proposital e que toma forma na tela pelas sombras de sua fotografia, enquadramentos sufocantes e por duas das maiores atuações da história do cinema. O filme é uma adaptação da peça de mesmo nome de 1938, escrita por Patrick Hamilton, e já havia sido adaptada em 1940, mas sem o sucesso dessa versão. A história se passa na era vitoriana, em 1875, e segue Paula, interpretada por Ingrid Bergman e sobrinha de uma rica cantora de ópera assassinada. Ela se casa com Gregory, interpretado por Charles Boyer, e o casal logo se muda para a casa que pertenceu à agora falecida tia de Paula. E ao longo da história, ela começa a suspeitar que esse seu novo marido pode estar omitindo informações sobre o seu real passado e seus objetivos com o casamento. Para isso, Gregory não irá poupar esforços para assumir o domínio da relação e enfraquecer cada vez mais a mente de Paula. A relação desigual de poder entre o casal é a base da trama, e o poder de Gregory é obtido por meio da sua capacidade de manipulação e invalidação do juízo de Paula, fazendo-a duvidar de si mesma em pequenos atos do seu dia a dia. Em um filme onde a dinâmica dos dois personagens principais é fundamental, um dos grandes acertos do filme foi colocar a personagem de Ingrid Bergman como o centro onde se sustenta todo o arco dramático. Ela é a força motriz do filme, e suas reações como alvo da manipulação do esposo é onde está o real terror. Desde o início, a narrativa já deixa explícito o ar vilanesco do esposo, e ao vermos a sanidade da personagem ser questionada repetidamente, já com a informação de que ela é uma vítima de uma manipulação proposital, ficamos impotentes. Para isso, o filme constrói diversas situações, como fazer Paula acreditar que colocou algo em um lugar que não colocou, ou que teria perdido algum objeto que não foi ela que perdeu. E a maneira que o filme traduz isso na tela, por meio de atuações e pela estrutura da sua imagem, é muito interessante. Essa cena é um exemplo de como o filme consegue unir diferentes elementos da imagem e transmitir uma mensagem poderosa. Ela ocorre pouco antes da metade do longa, e envolve um momento onde Gregory manipula Paula para ela acreditar que fez algo que não fez. Ele a informa que irão ao teatro, mas logo quando ela está comemorando por estarem saindo após um longo período apenas dentro de casa, Gregory começa a questioná-la sobre um quadro faltando na parede. I don't want to upset you. If you will put things right when I'm not looking, we'll assume it did not happen. Quando ele passa a questioná-la sobre o quadro faltando e assumir uma postura mais direta, Paula é encurralada por Gregory e também pela câmera. A câmera se aproxima e direciona Paula para o canto da sala. Em seguida, há um corte abrupto. Agora é Gregory que está no centro da imagem, e ao contrário de Paula, é ele quem se aproxima da câmera, ocupando toda a imagem e tirando até o cenário ao seu redor de foco, uma construção direta e muito sofisticada. A cena se desenrola ao longo de vários minutos em seguida, e chega ao ponto de Gregory prendê-la em seu quarto. Nesse momento, a câmera se torna imóvel. Não há mais movimento e o destino de Paula, assim como a câmera, parece selado, fixo, condenado e sem escapatória. A imagem não foca mais nela e mostra apenas sua silhueta refletida em um jogo de sombra, porque não é mais Paula que está ali, mas apenas seu espectro, uma parte da personagem que foi sendo consumida e fragmentada tanto pela narrativa como também pelo próprio campo da imagem. Me chama também a atenção um conjunto de elementos góticos presentes no filme. O cenário é contrastado, opressivo, noturno. A heroína é uma prisioneira da sua própria mansão. A presença do sobrenatural aqui não existe de maneira literal, mas sim nas vivências internas da personagem. Para ela, a loucura chega a ser real. Os figurinos remetem ao gótico, o passado que retorna para assombrar os vivos. Por si só, esses elementos já poderiam funcionar em algum grau, mas a genialidade de George Cukor é na maneira com que ele consegue reinventá-los e uni-los ao cinema noir. O cinema noir já se fazia muito presente nesse período do cinema. A estilização, o tom investigativo e até um cinismo do gênero se unem a esse tom gótico,
e transformam Gaslight em um thriller gótico de certa maneira. Todas essas escolhas se mostraram muito acertadas e o filme foi um sucesso de crítica e de público. Ingrid Bergman ganhou o Oscar de melhor atriz e o impacto do filme reverbera até os dias de hoje, por seus méritos cinematográficos e pelo seu impacto cultural. Sem entrar em muitos detalhes do final, mas a iluminação a gás se torna um ponto-chave para o desfecho do filme, e a situação vivenciada pela personagem de Ingrid serviu de base para a popularização da expressão gaslighting, uma expressão hoje usada para descrever quando um agressor faz a vítima questionar a sua própria sanidade, com a intenção de um ganho secundário, de dominá-la. Méritos históricos não são por si só suficientes para testar a qualidade de um filme, mas Gaslight mostra que, além do seu impacto cultural, também se sustenta por um grande uso da técnica para representar não só em falas, mas também em imagens, a dinâmica aterrorizante de um relacionamento, onde a loucura se transforma em um instrumento de poder.